Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar diferentes estilos de interior de uma maneira divertida e interativa. Vou mostrar algumas fotos e quero que vocês adivinhem qual e o estilo de decoração que aparece em cada uma delas. Será que vocês conseguem identificar os detalhes que fazem cada ambiente único? Preparem-se para testar seus conhecimentos sobre design de interiores e, quem sabe, se inspirar para a sua própria casa. Vamos começar! Mesmo que esse interior tivesse menos geometria, simetria e decoração, dificilmente poderia ser considerado Art Nouveau. No clássico Art Nouveau, prevalecem linhas suaves, materiais naturais e tons bege, cinza, oliva. E também em primeiro lugar não é o luxo, mas a funcionalidade e o conforto. E isso mesmo. O estilo Art Deco tornou-se popular na década de 20, a era de O Grande Gatsby. Nele, cada detalhe do interior fala do luxo e do status de seu proprietário. Os designers enfatizam a simetria, os materiais caros e complexos em termos de textura, bem como a geometria clara dos móveis e da decoração. Se você vir tecidos caros, muito brilho e ouro, móveis laqueados e espelhos incomuns, pode ter 99% de certeza de que se trata de um design Art Deco. O interior Bow também tem luxo, mas ele é expresso de forma bem diferente, em tapetes brilhantes, muitas joias e tecidos, cerâmicas incomuns. E parece um pouco desordenado, como se alguém tivesse reunido itens decorativos de todo o mundo em um único apartamento. O steampunk no interior e um legado dos romances de ficção científica, nos quais os motores a vapor substituíram os eletrônicos. Esse estilo é caracterizado por móveis em estilo retro, luminarias incomuns, ausência total de plástico e decoração técnica ou mecanismos. E seus elementos, canos, parafusos e metal. Próxima pergunta: um bom e velho estilo country, mas, ao contrário da Provence, e menos sofisticado. Nos Estados Unidos, o estilo country mais parecido com a casa de um fazendeiro, enquanto na Rússia uma cabana de madeira com um fogão. Eles são unidos pela simplicidade do acabamento, materiais naturais, muita, e até mesmo muita, madeira, além de tecidos brilhantes. Você é sempre bem-vindo no vilarejo, se o que diz esse interior com a ajuda de cores quentes, lareira e móveis estofados aconchegantes. Grange, o oposto do estilo provençal que você vê é na foto. Ele é caracterizado por superfícies brutas e ásperas, como concreto ou alvenaria, tetos com vigas ásperas e um esquema de cores marrom e cinza. E isso mesmo. Tudo o que você pensa quando ouve a palavra Provence está incorporado nesse estilo. Ele é leve, claro, sereno e muito natural, o que se reflete na abundância de linho, algodão e madeira. E claro, na Provence sempre há muitas plantas vivas, e os motivos florais se repetem na decoração e nos móveis. Minimalismo ao contrário da Provence, em um interior minimalista ideal, os móveis ocupam apenas 20% do espaço. Há janelas grandes e muito espaço livre, um mínimo de decoração e tons pastéis discretos. Mas não confunda minimalismo com ascetismo. Os ascetas recusam tudo o que é supérfluo e se contentam modestamente com o que existe, e os minimalistas, entre toda a abundância, escolhem o melhor e a qualidade. Próxima pergunta: o estilo étnico e diferente em cada país, mas esse design geralmente entendido como uma mistura deles. Ele não tem um esquema de cores claro, mas é improvável que você veja tons pastéis como na foto. Cortinas feitas de seda chinesa, móveis escandinavos lacônicos e decoração africana são um exemplo de como é possível combinar o incongruente. O estilo étnico quase sempre tem elementos de religião e história, itens feitos à mão e coisas simplesmente raras. No interior da foto não há simetria pronunciada, que é característica do estilo clássico, e há excesso de decoração. Os clássicos não aceitam detalhes desnecessários, tudo deve ser contido e minimalista. Não se deixe enganar pelas paredes de tijolos, o loft parece muito diferente. Um loft de verdade lembra uma fábrica antiga, e o interior da foto parece mais uma sala de estar vintage de um livro de romance. Isso mesmo, e é assim que o estilo shabby chic se parece, traduzido para o russo como o shabby chic. Esse tipo de interior deve ter móveis vintage, realmente antigos ou envelhecidos artificialmente. A gama de cores geralmente suave e pastel, e dada atenção especial à decoração requintada e às antiguidades.
Próxima pergunta: vintage, retro, Provence, todos esses estilos unem leveza, romance, atmosfera de nostalgia, e você definitivamente nunca encontrará painéis de metal, como na foto. Estilo industrial, e isso mesmo, industrial ou significa o industrial. O design desse quarto parece dizer: não estamos em um apartamento, mas em uma fábrica. Isso é evidenciado pela abundância de metal, formas simples e um mínimo de decoração, tetos altos, uma divisória através da qual é possível ver outros cômodos e uma caixa de ventilação não oculta. Neoclássico e uma fusão dos estilos clássico e antigo, em que o luxo é combinado com simplicidade e elegância. No neoclássico, usam-se cores pastéis contidas, materiais naturais, móveis caros de formas simples, decoração refinada, mas não gritante. Exceto pelo fato de que eles geralmente enfatizam os lustres de cristal em camadas, porque a iluminação no estilo neoclássico é um dos componentes mais importantes. O interior da foto se parece um pouco com um palácio de luxo, não concorda? O rococó chegou aos nossos apartamentos exatamente de lá e das salas de estar da Renascença. Ele se caracteriza pelo refinamento, elegância, linhas suaves e curvas em ornamentos, móveis e decoração. Próxima pergunta: se você vir muita madeira, móveis macios e uma abundância de materiais naturais no interior, isso é rústico. Literalmente, rustic se traduz como o rústico. Ao contrário de outros estilos rústicos, country, rústico brutal, simples, deliberadamente rústico. A madeira desempenha um papel importante nele, e não deve ser ideal, rachaduras e nos são bem-vindos. Ouro, baixos relevos nas paredes, afrescos e molduras, se isso que o império. Como você pode ver, não há nem mesmo murais na foto, chato. Se quiser, você pode encontrar simetria nesse interior, mas as paredes de pedra e as vigas de madeira no teto não podem ser atribuídas ao estilo clássico. Para descrever a fusão em duas palavras, e uma combinação de incongruências, bem, ou uma miscelânea, se preferir. Nela há detalhes e cores que são difíceis de imaginar juntos. E no interior da foto, todas as cores e materiais combinam bem, porque são naturais. Próxima pergunta: minimalismo, e isso mesmo. Nesse interior não há elementos decorativos e cores brilhantes, mas há móveis embutidos práticos, muito espaço livre e uma composição simples. O futuro já chegou, se sobre isso que o estilo futurista quer lhe falar. Ele nega as formas familiares simples e os materiais naturais. Imagine-se a bordo de uma nave espacial viajando para Marte, no futurismo, tudo é tão estranho e tecnológico quanto lá. Estilo japonês: você provavelmente já assistiu a filmes japoneses, os apartamentos parecem diferentes lá. O que mais falta são painéis de madeira e divisórias para zonear o espaço. O barroco e deliberadamente luxuoso, extravagante e pomposo, o oposto do minimalismo. Estou surpreso que você tenha confundido os dois. Próxima pergunta: vamos adicionar um pouco de cor. Como é chamado esse estilo de interior? Gótico e sombrio e medieval. Nos interiores modernos, ele é caracterizado por tons escuros, arcos, como nas catedrais europeias, e móveis vintage luxuosos. Em um ambiente assim, definitivamente não há lugar para um rack de Tetris e imagens brilhantes. Se for de alta tecnologia, há um excesso de cores e decoracões na foto. A alta tecnologia pode ser um estilo moderno, mas não há lugar para referências óbvias à cultura pop, como posteres da Marilyn Monroe ou poltronas britânicas. E isso mesmo. O estilo pop art é baseado na ideologia do consumo. Nele, todos nós somos consumidores loucos por glitter, cores brilhantes, formas plásticas simples e pinturas de Andy Warhol. A arte pop pode lembrá-lo das colagens da revista All Star. Ela apresenta motivos conhecidos da cultura pop, cores ácidas e contrastantes. E imagens brilhantes de celebridades. O arte novo natural, harmonioso e confortável claramente não é o estilo que você vê na foto. A razão para isso são as cadeiras futuristas, as prateleiras como se fossem de um jogo de computador e as cores brilhantes, mais típicas do estilo pop art. Próxima pergunta também brilhante, mas mais discreto. Isso não o faz lembrar de nada? Ah, sim, a mesma fusão.
Você provavelmente a reconhece por causa dos móveis, que parecem ter sido emprestados de outros estilos. Isso é parcialmente verdade, porque o objetivo da fusão é combinar o incongruente. Muita simplicidade e pouco luxo, o barroco e imperdoável. Estilo oriental, o carpete brilhante e o sofá com almofadas coloridas devem tê-lo enganado. No entanto, apenas a cor e os ornamentos da cozinha são orientais, o resto é fusão. E uma mistura deliberada de tecidos orientais com layout escandinavo e decoração no estilo império. Eclético. Estilo escandinavo. Infelizmente, há muita cor aqui e os escandinavos são mais contidos em seus interiores e certamente não instalariam portas douradas em seu apartamento. Próxima pergunta. Esse estilo não existe, mas valeria a pena inventá-lo. Estilo inglês. A maneira mais fácil de imaginar um interior inglês é ler livros de detetives. Os estereotipos sobre os estrangeiros dizem que os ingleses são primitivos e reservados. É improvável que eles gostem de um tapete árabe e de um tambor africano, como na foto acima. Bow e o estilo dos hippies e nômades. Durante suas viagens, eles coletaram muitas bugigangas e itens de decoração interessantes que certamente encontrarão um lugar no apartamento. À primeira vista, no interior Bow, tudo é brilhante e desordenado. Bem, e esse é o ponto forte. Comparado ao Bow, que mostrado na foto, o estilo retro parece mais clássico. Ele dominado por cores pastéis suaves, móveis envelhecidos ou antiguidades, mas o mais importante é que ele sente o espírito de liberdade dos anos 60. Próxima pergunta. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Esperamos que você tenha se divertido tentando adivinhar os estilos de interior a partir das fotos. Cada estilo traz uma identidade única e reflete a personalidade de quem o habita. Não se esqueça de deixar nos comentários quantos você acertou e quais estilos mais chamaram sua atenção. Até a próxima!